Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Mafagfinhos. E hoje a gente vai falar sobre as aventuras de Og Mart, de Shaul Bellow, após a vinheta. Vocês sabem, né? Vocês me conhecem, que eu não sei dizer os nomes dos autores e devia ter pesquisado antes para falar para vocês. Devia. Fiz? Não, porque me esqueci, porque a pessoa tem um déficit de atenção importante. Relevem. Então, o nosso Shaul Bellow é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. O meu volume é da Companhia das Letras. É um livraço, não só em tamanho, quanto em conteúdo. E eu vou te contar. É um romance de formação que conta a história de uma família com um agregado, uma senhora, a vovó Lount, uma senhora mandona, uma senhora déspota, que foi acolhida por essa família, não sei em que situação, e que comandava essa família. Todos eles eram, digamos assim, refugiados, o termo moderno que a gente usa, mas na verdade na época não usavam esse termo, eles eram imigrantes da Rússia, da Ucrânia, fugidos por aquelas situações que ocorriam no passado de invadirem os cossacos, o exército, enfim, invadirem as aldeias onde moravam famílias judias e queimarem as suas casas e roubarem e matarem, etc. Então, são integrantes de duas famílias distintas, judias, que moravam no leste europeu e que foram parar em Chicago como forma de se salvar a sua vida daquelas maldades que ocorriam na sua terra. A vovó então comanda essa família, que é formada por uma mãe e 3 filhos. O pai abandonou essa família durante um período, não sabemos qual, e então a gente não conhece esse pai. A mãe é uma figura apática, triste, coitada, abandonada, com suas dificuldades, talvez até intelectuais, que cria 3 filhos, o Og, que é o nosso, ou Old, não sei, que é o nosso protagonista, o Simon e o George. O George é uma criança com uma síndrome ou alguma deficiência, alguma dificuldade, é uma criança especial. A gente vai acompanhar então o crescimento desses 3, as porcarias que um ou outro se envolve. E é um livro, como é que eu vou dizer pra vocês? A gente não fica com aquela sensação de que, nossa, é um ritmo vertiginoso. A gente vai ter um ritmo lento e daqui um pouco a gente vai sentir necessidade de continuar lendo para ver o que vai acontecer com esses personagens. São personagens complexos, são personagens que a gente vai ver, assim, digamos que o Og, ele tem sentimentos mais lineares, ele não se afoba e afoga com os sentimentos tanto quanto o irmão Simon. Nós, leitores, vamos acompanhar as suas desventuras e vamos ficar muito impressionados, assim, impactados, mas o personagem não parece tanto. Por exemplo, ele participa de um roubo. Eles estão vivendo numa Chicago muito violenta, e eles estão com dificuldades financeiras e o menino se envolve com uma companhia ruim ou outra, acaba fazendo porcaria. Podia ter acontecido com ele muitas outras coisas piores do que já aconteceram na vida dele, porque ele se mete em confusão, mas ele faz um relato assim de que ele não era um ladrão. Ele foi colocado como ladrão nesta vida de ladrão porque, enfim, a vida aconteceu para ele. Ele não era tal coisa, mas acabou acontecendo. E a gente vai ver um personagem que reluta contra os maus acontecimentos. Ele não quer que aquelas coisas tomem conta da vida dele. Ao contrário do irmão, o irmão se mete numa vida calculada. O irmão imagina, eu quero ser rico, digamos assim, então vou me colocar em tais e tais situações para enriquecer. O irmão traça uma reta e só segue naquela linha, sem muitos dramas de consciência. E não é que o irmão não sofra, o irmão está sofrendo por sua vida, o irmão
ele adota uma vida que o torna cada vez mais raivoso, cada vez mais autoritário, cada vez mais difícil de lidar. Fica pública, notória a sua dificuldade de relacionamento com aqueles que ele considera que fazem errado as coisas, que fazem diferente do que ele faria. E ele maltrata qualquer um que ele acha que ele tem que maltratar. Ele leva os negócios com mão de ferro. Este falando do irmão, né? O Simon. Enquanto que o nosso protagonista, o Og, ele é o oposto. Ele é gentil, ele é amoroso, ele é tudo de bom, embora se coloque em muita porcaria, sim. A gente vai ficar assim, esse cara se faz de salame pra poder passar bem, não é possível colocar tanta porcaria com boas intenções. Mas se você ler o livro, você vai entender o que eu tô dizendo. Que ele faz as coisas erradas, ele trabalha para pessoas erradas, mas mesmo assim permanece uma essência boa. Os grandes personagens do livro são os dois irmãos, Og e Simon, porque o George é uma figura, é um personagem que tem uma participação pequena e ele é uma criança especial, então fazer referências a ele, mas a participação dele é pequena. Nós, como leitores, ficamos um tanto quanto angustiados no momento em que acontece uma coisa chata com o George. Não vou dar spoiler, vocês não vão adivinhar o que é. Não se preocupem, não é morte. Deu um spoiler não dando, né? Mas acontece algo que vai nos fazer ficar com o coração apertado por causa de George. E o que mais que eu vou contar pra vocês? São muitos fatos que acontecem aqui. A gente conhece um pouco da história da depressão nos Estados Unidos, né? Da queda da Bolsa de Valores. Muita gente se matou, muita gente se jogou de prédios. A gente fica sabendo o quanto o desespero aumentou. Muita gente fazendo o que podia para não passar fome. Então, os negócios escusos, digamos assim, foram tanto quanto justificados, porque as pessoas não sabiam o que fazer, ninguém tinha mais. Pessoas que eram ricas, daqui a pouco se tornaram pobres, já perderam tudo e não tinham como dar emprego para mais ninguém. Aqueles que trabalhavam para esses ricos ficaram na rua da amargura também, todos estavam no mesmo saco, precisando se virar, mas não havia por onde. Enfim, foi um momento difícil da história dos Estados Unidos, um momento difícil da história desses 3 irmãos e dessa senhora. É uma história belíssima de se ir conhecendo, de se ir degustando, mas sempre tendo em vista que não é um ritmo acelerado. De vez em quando eu cansava um pouco da leitura, eu demorei mais do que eu imaginava para ler. Eu tô lendo a mesma quantidade de folhas que tem este livro em tempo infinitamente menor agora, porque é um livro mais acelerado, mas esse tem um valor inacreditável. Embora o ritmo mais lento, daqui um pouco a gente engrena nessa história querendo saber o que vai acontecer. Ele é sensacional. Esses 3 irmãos, essa mãe, a vovó Lount e os personagens secundários são riquíssimos e vale muito a pena ler. Recomendo, um dos 12 livros para ler em 2021. E é isso. Estamos quase acabando o mês e espero que a gente possa fechar esse mês com chave de ouro. Recados de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal. Caso não sejam inscritos, ativem o sininho para receber as notificações de tudo que eu coloco aqui. Vocês sabem, eu sou muito grata por isso, porque assim vocês me ajudam a espalhar literatura por esse mundão velho de meu Deus. Beijos, te vejo no próximo vídeo. Até mais.